Oi, gente, então continuando, né, com a matéria de educação inclusiva, agora falando sobre a construção da identidade e da diferença. A identidade é aquilo que eu sou e a diferença é aquilo que o outro é. E tanto a identidade quanto a diferença é uma produção social e cultural, porque a identidade de cada um é uma construção plural da singularidade. Então, cada um constrói a sua identidade de acordo com as suas experiências de vida, o bairro que morou, a escola que estudou, tudo aquilo que a pessoa vivenciou constrói a identidade dela. E por isso, ninguém é igual a ninguém, ninguém tem a mesma identidade, porque ninguém fez exatamente as mesmas coisas que os outros. Então, o outro, ele tá sempre numa outra posição, num outro lugar. Mas não é por isso que ele não precisa, né? Não merece respeito e não tem os direitos dele. Então, tanto a identidade quanto a diferença é uma criação constante. Não existe um momento único, a identidade foi criada aqui, a diferença foi criada em tal momento. Não. A identidade e a diferença é uma construção constante, todos os dias a gente está construindo ela. E aí a sociedade, ela é cheia de conceitos. Então ela estipula um modelo, que é o padrão, que é o certo, e as pessoas têm que se enquadrar dentro desse modelo, né? Então a sociedade impõe uma identidade igualitária, de acordo com a cultura que a gente está vivendo no agora, né? No momento histórico agora. E se você tenta se expressar, se refletir de forma pessoal, corre o risco de você sofrer uma exclusão, porque você acaba ficando diferente e acaba sofrendo essa exclusão. Então, aquilo que não é idêntico, né, aquilo que é estabelecido, ele acaba sendo não reconhecido e acaba sendo discriminado. E aí a política exercida pela escola é de valorizar uma única identidade. E isso estimula a discriminação, a segregação, a exclusão de todos aqueles que não se enquadram ali naqueles padrões estabelecidos. Então, o educar se diz respeito a introduzir algo a mais, né? Então, ele tem ali um cunho da diferença, mas hoje não é assim que as coisas funcionam, né? Então, sem a educação, acontece a reprodução sempre do mesmo, do mesmo. Então, por isso que precisa, né, ter uma abertura para uma pedagogia da diferença. E aí, falando, né, sobre os mitos e preconceitos, né, sobre as causas da dificuldade da aprendizagem, esses preconceitos, esses mitos, eles acabam influenciando de forma negativa para ocorrer essa inclusão. Porque, assim, quando você cria a ideia antecipada de uma situação, isso é um juízo provisório. Aí essa ideia que você tem vai entrar em confronto com a realidade. E aí você vai ver que não é verdade aquela ideia que você construiu. Porém, se mesmo assim essa ideia continua prevalecendo, ela não se altera, aí já não é mais juízo provisório. Aí é o preconceito. E o preconceito ele acaba sendo, né, um obstáculo para o sistema educacional, porque se você tem o preconceito, não consegue acontecer essa inclusão de verdade, né? Então, o preconceito tem muita origem de acreditar que a deficiência mental ou qualquer coisa assim é algo inato, biológico. E aí acontece o fracasso escolar, né? E o fracasso escolar está ligado à escola, né? De não interpretar o todo, não interpretar as relações, os interesses de cada aluno. E aí isso acaba virando a culpa do aluno, quando na verdade não é. E aí, quando você pega essas questões sociais e transforma ela em questões biológicas, existe a biologização da situação. Que aí você nomeia, né, aquela situação, aquele problema de aprendizagem, culpando uma doença, falando, a pessoa tem tal problema e por isso que ela não aprende. Então você
coloca a questão na biologia, né, em questões biológicas, isso é a biologização da situação. Quando você pega essas questões sociais e transfere para questões médicas, existe a medicalização. E quando você transfere além dos médicos para outros profissionais, como psicólogo, fonoaudiólogo, existe a patologização. E outra questão que também acaba envolvendo na questão da inclusão, né, do fracasso escolar, é a desnutrição. Então, a desnutrição também acaba acarretando no fracasso escolar, porque já é comprovado, existem estudos que falam, né, que a desnutrição muito no início da vida ou por longa duração acaba comprometendo o raciocínio abstrato superior das pessoas. Então, o cotidiano escolar, ele acaba produzindo esse fracasso escolar, porque ele faz essa diferenciação entre uns e outros e acaba acontecendo esse fracasso. E aí, falando sobre a diversidade, a educação e o preconceito, existe a Lei de Diretrizes e Base, né, a LDB, que diz que toda criança tem que estar no ensino básico a partir dos 4 anos de idade. Porém, essa lei, apesar de ela garantir isso, que toda criança esteja no ensino básico, essa integração muitas vezes é conturbada, exatamente por causa da discriminação, do preconceito e tal. Então, as medidas que muitas vezes são usadas para combater a exclusão, na verdade, acaba promovendo essa exclusão. Lógico, de forma inconsciente, mas acaba promovendo, porque você coloca lá a pessoa que tem alguma deficiência, alguma necessidade diferente e simplesmente integra ela sem haver de fato a inclusão. E aí o que acontece? Essa pessoa ela sofre a marginalização, que seria colocar a pessoa à margem, então seria mais ou menos aquela inclui, mas não inclui, né? É uma inclusão de faz de conta. Ela tá lá no meio, você coloca a pessoa para jogar no seu time, mas nunca passa a bola para ela. É mais ou menos isso. E a segregação, que é quando tem mesmo a separação ali, os colegas simplesmente ignoram aquele aluno. Então, o ambiente escolar precisa ser revisto, porque lá não é só o espaço físico onde vai ter a instrução formal, né, o ensino e tal. Não, lá também é o primeiro lugar que vai acontecer trocas, experiências, né, fora do âmbito familiar. Então, quando você nasce, tudo, você só tem essas trocas, essas experiências no âmbito familiar. E aí, a sua primeira experiência fora seria a escola. E aí, se na escola você não consegue ter isso, você acaba tendo ali uma limitação no seu desenvolvimento. E as atitudes preconceituosas, elas acabam dizendo mais sobre aquele quem pratica do que na vítima, né, do preconceito. Porque aquela pessoa que tem a atitude preconceituosa, ela não se identifica com o outro. E muitas vezes ela não está aceitando nela aquilo que ela identifica no outro, né? Ela não consegue ter essa identificação nesse sentido de não aceitar em si o que ela acaba vendo, né, no outro. Então, muitas vezes essa discriminação vai além da escola, né? Tá pro lado de fora da escola, que envolvem os pais e os responsáveis, porque os alunos que praticam, né, essas atitudes preconceituosas, muitas vezes eles só estão repetindo o comportamento que eles aprenderam, né, na sua família, no seu convívio fora da escola. Então precisa conseguir identificar, né, o que está acontecendo para poder ter essa mudança e acontecer, né, a inclusão. Porque as pessoas, elas só são, tipo, rotuladas, classificadas a partir das diferenças. Quando somos iguais, a gente não rotula, não classifica ninguém. Então, a escola acaba muitas vezes, né, tentando combater a exclusão, ela acaba reproduzindo esses valores morais, culturais que reforçam essa exclusão. Então, precisa acontecer uma mobilização social para que as políticas públicas mudem, para se comprometer, né, que exista uma educação de qualidade para todos, né, garantindo uma oportunidade igual para todos e respeito independente da diferença de cada um. Então,
A inclusão, ela vai acontecer a partir do momento que os alunos que tenham, vamos falar assim, os alunos especiais, eles parem de ser tratados de forma especial. Eles precisam começar a ser tratados sem ser protegidos e sem ser negligenciados. É simplesmente entendendo as diferenças de cada um e atendendo essas demandas. Então, quando você não protege e não negligencia, começa a não ter essa discriminação. E aí você quebra com os estereótipos que são as questões que acabam produzindo mais exclusão. Então, isso é um pouco sobre a identidade, como ela é construída, a diferença e essa relação, né, entre as duas questões para poder acontecer a inclusão. No próximo vídeo eu vou falar sobre os tipos de deficiência. Até mais!